Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Daremos continuidade ao estudo da análise combinatória e desta feita estudaremos os agrupamentos simples, a saber, permutações, arranjos e combinações. E aqui vos fala o professor mestre Francisco Aristoli. Vamos juntos. Bem, como já sabemos, o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo é a principal técnica para a resolução de problemas de contagem. Nessa aula, nós iniciaremos o estudo de alguns agrupamentos simples. O que são agrupamentos simples? São grupos de K elementos distintos. Eis aqui a palavra que faz com que um agrupamento seja simples, ok? É que os elementos sejam distintos, ou seja, no agrupamento simples, nós não podemos repetir elementos. E nós tomaremos estes K elementos escolhidos entre os N elementos de um conjunto dado. Naturalmente, como eu não posso repetir elementos, o K tem que ser menor do que ou igual a M. Beleza? Agora vamos começar estudando os arranjos simples. Veja bem, pessoal. Para introduzir esse tópico arranjo simples, vamos ver este exemplo. Para a escolha do presidente e do vice-presidente de uma turma de segundo ano do ensino médio, candidataram-se 3 alunos conforme a cédula de votação abaixo. Ana, Daniel e Marta. Os 2 candidatos mais votados serão eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente. Quantas são as possibilidades de resultado dessa eleição? Primeira coisa, para saber que os grupos possíveis de serem formados se encaixam nessa definição de simples, perceba que eu não posso repetir elemento. São pessoas, eu não posso ter Ana, presidente, e a mesma Ana, vice-presidente. Porque os 2 mais votados, um será o presidente e o outro o vice-presidente. Segundo, como ter certeza que este agrupamento que nós vamos fazer é um arranjo e não uma combinação que estudaremos posteriormente? E é imprescindível entender essa diferença. Pessoal, no arranjo simples, há uma diferenciação pela ordem dos elementos, ou seja, suponha que foi eleito em primeiro lugar Ana e em segundo Daniel. Se eu mudar a ordem dos elementos, Daniel e Ana, o grupo muda? Neste caso, o grupo Ana e Daniel é igual ou diferente ao grupo Daniel-Ana? Obviamente, é diferente. Por quê? Porque tem um cargo envolvido. O primeiro é o presidente, o segundo é o vice-presidente. Quando eu inverto a ordem, surge um novo grupo. Quando a ordem dos elementos é importante, ou seja, quando ao inverter a ordem surge um novo grupo, nós estamos diante de um arranjo. E esse arranjo pode ser resolvido direto pelo princípio multiplicativo. Resumindo, eu quero eleger presidente e vice-presidente. São 2 escolhas. Para a primeira possibilidade, tem quantas pessoas que podem ganhar o primeiro lugar? Obviamente, tem 3. E para o segundo lugar, como um já foi eleito em primeiro lugar, sobram 2. Ou seja, eu posso formar 6 agrupamentos distintos. Ok? Note que nessa situação dada, a ordem das colocações interfere no número de possibilidades. Por exemplo, Ana-Daniel é diferente de Daniel-Ana, pois em um dos casos Daniel é presidente e Ana é vice-presidente, e no outro os cargos são invertidos. Esse tipo de agrupamento é denominado arranjo simples. Nesse caso, temos um arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2, ou seja, nós temos 3 candidatos para 2 cargos distintos. E o número total de arranjos é indicado por, se formos representar esse arranjo, nós representamos assim, eu tenho um arranjo, esse A aqui é representando arranjo simples, de 3 elementos para formar grupo de 2. Este primeiro número indica a quantidade de elementos que eu tenho, e esse 2 aqui indica, esse segundo número vai indicar a quantidade de elementos que eu vou colocar em cada grupo. Agora, presta atenção a essa informação aqui, pessoal. Um arranjo é chamado simples
quando não ocorre repetição de elementos. Em arranjo simples, os agrupamentos podem diferir entre si, tanto pela natureza, quer dizer, se eu mudar o elemento, como pela ordem dos elementos. É isso que faz um agrupamento ser um arranjo e não uma combinação. É quando a ordem é importante. Ok? Prossigamos. Veja bem, e aí nós vamos dar aqui a definição e a fórmula com o uso de fatoriais. Arranjos simples de n elementos distintos tomados P a P, ou seja, eu tenho um grupo de n e quero escolher P, com n e P pertencentes aos naturais e n maior do que ou igual a P, é todo agrupamento ordenado formado por P elementos distintos escolhidos entre os n elementos dados. Olha, pessoal, a fórmula é essa aqui, ó. No arranjo de n elementos tomados P a P, é n fatorial sobre n menos p fatorial. O primeiro número eu jogo em cima com o fatorial e embaixo é a diferença, tá certo? Vou até fazer um exemplo aqui, já aparecendo a fórmulazinha armada, o probleminha armado, sem ser uma situação problema. Se eu tiver um arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2, que eu leio arranjo simples de 5 elementos tomados 2 a 2. Você faz o seguinte, ó, na parte de cima, esse primeiro número vem para cá, ó, 5 fatorial. E embaixo é a diferença, pessoal, não é o segundo. Você diminui, ó, n menos p. Então você faz 5 menos 2, 3 fatorial. De onde foi que saiu o 3, professor? Porque o 5 é esse 5 que vem para cá. E o 3 é a diferença, repito, 5 menos 2, 3 fatorial. Então você faz, ó, 5, 4, 3, para no 3 fatorial, simplifica o 3 com o 3, ó, e fica 5 vezes 4, 20. Agora, pessoal, eu queria chamar a atenção para um detalhe importante. Não devemos priorizar a fórmula, devemos priorizar o raciocínio. Um problema de arranjo, eu consigo, você consegue, qualquer um que entendeu a ideia consegue resolver muito mais rápido sem o uso da fórmula. Quer ver? Vamos pensar essa mesma situação aqui de um arranjo de 5, 2. Qual seria uma situação, problema, que representaria esse arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2? Vamos supor que eu tenho 5 pessoas. Ana, Bruna, Cláudia, Diana e Elaine. E quero eleger uma diretoria com presidente e vice-presidente. Estou pegando uma situação aqui hipotética semelhante à anterior para eu não ter que anotar o enunciado do problema. Então veja bem, para escolher os dois cargos, para o primeiro cargo eu tenho quantas possibilidades? 5. E para o segundo cargo? Naturalmente, para o segundo cargo eu vou ter, atenção, eu vou ter 4 possibilidades. Logo, 5 vezes 4, 20. Veja que dá o mesmo resultado. 5 para o primeiro, 4 para o segundo, 20 possibilidades. Percebam que nos problemas de arranjos simples não é necessário utilizar esta fórmula. É totalmente possível resolver sem a fórmula, mas não faz mal, é importante também conhecer a fórmula, porque eu posso ter uma situação já desse tipo, ok? Vamos trabalhar mais exemplos e vamos deixar isso cada vez mais claro. Vamos trabalhar aqui um primeiro exemplo, pessoal. Para ocupar os cargos, atenção, para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Esse primeiro exemplo aqui, eu vou resolver das duas formas, sem utilizar a fórmula e utilizando a fórmula. Direto pelo princípio multiplicativo. Eu tenho 10 alunos, quero escolher o presidente e o vice-presidente. Primeira coisa que você tem que se perguntar, esse problema se caracteriza como um arranjo simples, e como é que você vai saber disso? A ordem dos elementos é importante, é porque tem um cargo, pessoal, ó. É diferente eu ter André presidente e Bruno vice, ou ter Bruno presidente e André vice. As decisões mudam e por aí vai. Muito bem. Para o primeiro cargo, como se inscreveram 10 alunos, nós vamos ter 10 possibilidades. E para o segundo cargo, como
Um já foi eleito presidente, sobram 9, o mesmo não pode ser presidente e vice. Portanto, eu tenho 90 modos distintos de fazer essa escolha. Ficou claro, pessoal? Tá bem simples, não tá? Agora veja bem, se eu fosse resolver pela fórmula, eu teria um arranjo de quantos? Eu tenho 10 alunos, então é 1 a 10, e eu quero escolher quantos? 2, né? Então eu tenho um arranjo de 10, tomados 2 a 2. Vamos lembrar da fórmula juntos? Vamos lá, pessoal. Um arranjo de n elementos, tomados P a P, é n fatorial, o primeiro eu jogo em cima, sobre n menos p fatorial. Olha a regrinha assim, vou dizer do jeito bem simples. O primeiro eu jogo em cima e a diferença embaixo. N menos P. O primeiro em cima e a diferença entre os dois embaixo. Então vai ficar como, pessoal? 10 fatorial. 10 menos 2, 8 fatorial. Logo fica 10, 9, 8. Você olha para cá e vê que dá para desenvolver o 10 até chegar a 8. Essa parte de simplificação de fatoriais eu trabalhei numa aula anterior sobre fatoriais, não é verdade, pessoal? Então eu pego esse 10 e desenvolvo até o 8. Repito aqui o fatorial. Claro que 8 fatorial no numerador e 8 fatorial no denominador. Nós podemos cancelar 8 com 8 e sobra 10 vezes 9, 90. Agora vejam, pessoal, como com a fórmula dá muito mais trabalho. Problemas de arranjos se tornam mais simples, resolvidos direto pelo princípio multiplicativo. Não devemos priorizar a fórmula e nem priorizar assim. Ah, professor, eu estou aqui, eu já estudei arranjos, permutações e combinações. Aí eu estou lá numa lista de exercícios que não vai estar me dizendo se é arranjo ou combinação. Eu não posso ficar, será que eu uso a fórmula do arranjo? Ou será que eu uso a fórmula da combinação? Não façam isso, pessoal. Interpretem o problema, priorizem o raciocínio e o princípio multiplicativo, ok? Vamos trabalhar mais um exemplo para ficar cada vez mais claro. E de agora em diante, os problemas de arranjos eu resolverei e sugiro a vocês que resolvam utilizando direto o princípio multiplicativo. É muito mais rápido, como vocês puderam perceber aqui. Vamos a um novo exemplo. A senha de acesso a uma rede de computadores é formada por uma sequência de 4 letras distintas. 4 letras distintas, eu não repito as letras, seguida por 2 algarismos distintos. Primeira pergunta que você tem que fazer, ó. Primeiro, os elementos são distintos. É um tipo de agrupamento simples. Mas será que é arranjo ou será que é um outro tipo de agrupamento? Pessoal, se eu mudar a ordem das letras, o grupo muda, eu tenho uma senha. Se eu digitar as letras da minha senha numa ordem diferente, ela vale a mesma? Obviamente que não vale. A ordem é importante. Se a ordem é importante, ó, trata-se de arranjos, ok? Vamos à primeira pergunta aqui, o item A. Quantas são as senhas possíveis? A senha é formada por letra, 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 número e número, não é assim? Ora, são 4 letras distintas. Nós sabemos que o alfabeto tem 26 letras, ainda foi dada a dica aqui. Então, para a primeira posição, eu tenho 26 possibilidades. Para a segunda, 25. Para a terceira, 24. E para a quarta letra, 23. Tá claro, pessoal? Porque eu não posso repetir. Ok? E para os números? Ora, nós sabemos que existem 10 algarismos, não é isso? Do 0 ao 9. São 10 algarismos. Como se trata de uma senha, na primeira posição eu posso usar qualquer um deles. Ou seja, eu tenho 10 possibilidades. E na segunda, como eu não posso repetir os algarismos, eu não posso usar o que eu já usei aqui. Sobra 9. Então, eis aqui a solução do problema. 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 10 vezes 9. Aí alguém pergunta, professor, e como é que eu resolveria esse problema armando os arranjos? Seria como? Ó, pessoal, aqui eu teria que fazer o produto entre 2 arranjos. Ou seja, na primeira parte, o arranjo das letras, que seria um arranjo de 26 letras para formar grupos de 4, vezes um arranjo de 10 algarismos
para formar grupos de 2. Se eu armar aqui pelas fórmulas, eu vou chegar nesse mesmo produto. O resultado do problema é esse produto aqui, pessoal, que com o auxílio de uma calculadora você chega facilmente. Ou até fazendo as contas na mão, são um pouco grandes, mas não são impossíveis de serem feitas na mão, nem são exageradamente grandes. Mas se você armou aqui, já está valendo, ok? Vamos para o item B. Ficou claro, pessoal? A decisão aqui das letras no item A, ó, 26, 25, 24 e 23, porque eu vou diminuindo 1. Para os algarismos 10 e 9. Repito, se você resolver aqui pelas fórmulas, vai chegar no mesmo produto. Vamos para o B, então. Vamos lá, pessoal. Quantas senhas apresentam simultaneamente apenas consoantes? São quantas consoantes, pessoal? Ora, sendo 26 letras, como existem 5 vogais, ficam 21 consoantes. Então, agora o meu universo de letras é composto de 21 elementos. E algarismos maiores que 5. Quem são os algarismos maiores que 5? 6, 7, 8 e 9. Ou seja, o meu universo que era de 10 cai agora para 4. Então, como a minha senha é do mesmo tipo, é letra, 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 depois número, número, eu vou ter para a primeira letra, agora eu tenho quantas possibilidades? Só podem as consoantes, pessoal. Então, sobraram 21 possibilidades. Como vai diminuindo, aqui ficam 20, aqui 19 e na última 18 possibilidades. Já os números que eram os algarismos que eram no total de 10, como eu só quero usar maiores que 5, só tenho 6, o 7, o 8, o 9. Ou seja, para o primeiro 4 possibilidades e para o segundo 3 possibilidades. Ficou claro, pessoal? Veja que eu não preciso, para os problemas de arranjo, existe a fórmula, mas ela torna mais complexo. Não é preciso utilizar fórmula para problemas de arranjos. Os de combinações e permutações também é possível resolver sem fórmula. Mas a fórmula de combinações, na maioria dos casos, ela nos ajuda a ganhar tempo, porque eu não tenho que estar contando e descontando os casos repetidos que não valem na combinação. Daqui a pouco, numa próxima aula, eu vou deixar bem claro essa diferença entre arranjos e combinações e quando é que um agrupamento se caracteriza como uma combinação. Ok, pessoal? Ficaram claros esses exemplos? Vamos trabalhar só mais um exemplo, ok? Nesta aula, quantos números de 3 algarismos distintos? Olha que legal, eu quero formar números de 3 algarismos distintos. Essa palavrinha distintos faz com que o agrupamento seja simples. E o que faz ser um arranjo? Eu quero formar números. Números, vocês concordam? Se eu formar, por exemplo, o número 126, se eu mudar a ordem dos elementos, ó, 2, 6, 1. Esses números são iguais ou diferentes, pessoal? Para você ter certeza que se trata de um arranjo, forme um elemento dentro das regras que ele pediu, que no caso aqui é um número de 3 algarismos distintos, ou formei um número com 3 algarismos. Desses dados, os algarismos são distintos. Aí depois que formar o número com os 3 algarismos distintos, você inverte a ordem e verifica, são iguais ou diferentes? Nesse caso, são diferentes. Pessoal, se fossem iguais, eu estaria diante de uma combinação. É quando a ordem não interessa. Mas aqui a ordem importa. Então, se a ordem importa, eu estou diante de um arranjo, ok? Como eu não posso repetir elemento, esse arranjo é simples. Beleza, eu tenho 6 elementos e quero formar números de 3 algarismos. 1, 2, 3 decisões a serem tomadas. Para a primeira posição, eu tenho quantas possibilidades? Do 1 ao 6, 6 elementos. Como eu não posso repetir, já usei um aqui, para esse sobra 5 e para esse 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Ficou claro, pessoal? Eu também poderia resolver como? Dizendo, ó, isso aqui é um arranjo de 6 elementos, que é o total, e eu quero formar grupos de 3. Ficaria como? Vamos lembrar aqui a fórmula rapidinho. ANPAP é N fatorial sobre N menos P fatorial. Ficaria, ó, 6 fatorial e embaixo 6 menos 3, 3. Atenção, pessoal, esse 3 não é esse daqui, é a diferença.
Então ficaria 6, 5, 4, 3, paro no 3 que está embaixo, cancelo 3 fatorial com 3 fatorial, olha como sobrou a mesma coisa. Viram que não é necessário a fórmula? Muito bem, pessoal, com esta aula de arranjos simples, vamos ficando por aqui, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Fui!